Olá a todos, estamos aqui para conversar sobre a evolução que deveria ser natural entre a automação residencial, a casa conectada e a casa inteligente, mas eu vou querer mostrar também que não está indo muito bem essa evolução. Tá? Só queria avisar de que a apresentação em si é genérica, ou seja, não estou me referindo a nenhum fabricante, não estou aqui fazendo nenhuma crítica direta, e sim conversando sobre as tendências e os comportamentos de mercado que os produtos da casa conectada estão tendo em relação à evolução para chegar na casa inteligente. Então, por onde vamos começar? Os pontos a considerar são, primeiro, que a automação residencial não está evoluindo diretamente para a casa inteligente, essa evolução não está acontecendo como deveria. Depois, que a casa conectada, que já é uma realidade, não é uma casa inteligente, ou seja, há uma confusão no mercado de que simplesmente por ter equipamentos conectados, já se fala em casa inteligente. É um passo para chegar lá, mas ainda não é praticamente a casa inteligente que todos nós queremos. E como é que nós vamos fazer tudo isso? Nós vamos mostrar que a casa conectada apresenta alguns retrocessos em relação à automação residencial tradicional, e isso faz com que atrase a evolução de todo esse sistema para o conceito de casa inteligente. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, vamos definir alguns parâmetros de análise, alguns conceitos para poder fazer algumas comparações. Depois vamos definir o que seria uma casa inteligente para ter o padrão perfeito ou o padrão onde queremos chegar. Vamos classificar a automação residencial, a casa conectada e a casa inteligente quanto a esses parâmetros e depois vamos comparar os resultados que a gente obteve. Pensando nisso, os parâmetros que vamos utilizar para fazer essa comparação são a questão de sensores de temperatura, umidade, luminosidade e outros tipos de sensores. As coisas em si, que são as novidades hoje do mundo da internet das coisas, ou seja, os objetos domésticos normais, tendo agora capacidade sensorial e podendo ter uma certa inteligência embarcada. A parte de atuadores, ou seja, os equipamentos que acionam outros equipamentos, como relés, dimmers, tomadas inteligentes. A parte de controle, ou seja, qual é o primeiro nível de inteligência, o primeiro nível de automação que existe em cada uma das soluções. A parte de interface com o usuário, como é que o usuário comanda ou é informado de como é que anda o sistema. As redes de comunicação utilizadas em cada um desses sistemas, em cada uma dessas soluções. A interconectividade, que é um conceito de que os equipamentos podem ser intercambiáveis independente de marca. Processamento local, ou seja, qual é o grau de responsabilidade de controle e de inteligência colocada localmente dentro da casa. O processamento na nuvem, ou seja, qual parte dessa inteligência ou desse controle depende de conexão com a internet e acesso a sistemas na nuvem. E a parte de inteligência artificial como um conceito propriamente dito, quando é que está se aplicando toda a parte de inteligência artificial. Dentro disso, pensando nos sensores, o que são sensores? São equipamentos capazes de medir grandezas físicas, como temperatura, luminosidade, vazão, umidade, nível e outras. E os critérios que nós vamos usar para avaliar quão bem se encaixam a automação residencial, a casa conectada e a casa inteligente são, principalmente, variedade das grandezas medidas. Podemos medir praticamente tudo, o que está sendo medido bem e o que não está sendo medido hoje. A flexibilidade de localização, isso é importante porque muitas vezes um sensor de temperatura pode estar colocado dentro de um objeto, dentro de alguma coisa, mas não está no ponto da residência, não está no ambiente que a gente quer exatamente, então a leitura não é tão útil ou tão diretamente útil para o sistema. Também vamos analisar a facilidade ou dificuldade de instalação desses sensores e então considere, por exemplo, sensores de temperatura. Depois a gente vai falar das coisas, ou vai analisar as coisas. Essas coisas são dispositivos normais utilizados dentro da casa, mas que ganham alguma capacidade de comunicação, uma capacidade sensorial e podem, então, trocar informações e trocar ações com outras coisas e outros dispositivos na casa. Esse é basicamente o elemento-chave para a internet das coisas, por isso o coisas está aí. O que nós vamos analisar como critério são a disponibilidade, ou seja, e quais são as coisas disponíveis hoje para cada um dos sistemas, e de antemão a gente já sabe que isso só se aplica à casa conectada e casa inteligente. A automação residencial não leva em consideração
esses outros objetos, esses outros dispositivos dentro da casa. Então seriam, por exemplo, uma cafeteira, uma máquina de lavar, a própria televisão, também poderia ser uma máquina uma geladeira inteligente, esse tipo de coisas que as notícias têm mostrado por aí. Em seguida, nós vamos falar dos atuadores, que são equipamentos capazes de atuar sobre uma variável, de alterar o comportamento de outros, e os exemplos mais típicos são dimmers e interruptores, válvulas que a gente pode abrir e fechar válvulas de água, de gás, para controle até para segurança. Tomadas e contactores também são muito utilizados. E os critérios que nós vamos considerar aqui são a variedade, ou seja, quantos tipos diferentes de atuadores cada uma das soluções apresenta, e a adequação ao uso, ou seja, quão preparados estão para realmente fazer o que a gente quer dentro desse sistema. E uma coisa que parece óbvia, mas muitas vezes a gente vê que não é levado a sério, é a capacidade desses atuadores de informar de volta se conseguiu atuar, qual foi a forma que atuou, se está tudo certo. Há casos onde a gente, pela automação residencial, pode mandar ligar uma luz e não temos o retorno de que realmente houve o acionamento de um relé ou de um dimmer nesse sistema. Então, pensando nos atuadores, podemos ter, então, por exemplo, uma válvula que vai controlar o fluxo de gás da cozinha, que poderá ser fechado, por exemplo, numa emergência. Ainda pensando nesses parâmetros utilizados, o nosso próximo parâmetro é a parte de controle, e aí a gente divide o controle em dois tipos, isso é mais ou menos uma herança da automação residencial. Nós temos o controle por ciclo, onde o processamento é realizado periodicamente, ou seja, continuadamente a gente verifica os sensores, pega as informações, analisa e atua, e esse processo não é interrompido. E temos também que é o exemplo, por exemplo, da luminosidade, onde a gente constantemente verifica qual é o grau de luminosidade do ambiente e fica regulando, então, a parte de dimerização para manter essa luminosidade dentro da faixa que a gente deseja. E também temos o por evento, onde o processamento é realizado conforme mudança de estado, que é o caso de você acender uma lâmpada por um sensor de movimento, que é você mexer em alguma coisa com a sensação de presença, ou simplesmente abrir e fechar cortinas conforme um certo grau de luminosidade. E os critérios que nós usamos aqui são basicamente a disponibilidade da funcionalidade. Alguns sistemas podem ter só por evento, outros podem ter só por ciclo. Então, isso é uma característica de avaliação dentro da solução. E o grau de complexidade permitido, ou seja, quanto mais complexo eu posso definir o meu controle, melhor é o sistema, mais flexibilidade e mais campo de atuação ele vai me dar. Então, aqui teríamos, por exemplo, uma central. Essa central, que pode ser, dependendo da solução, uma central dedicada ou alguma coisa um pouco mais genérica. E aqui nós, então, recebemos informação de sensores, analisamos essa informação, atuamos em cima dos atuadores para que eles regulem melhor alguma variável e esse valor, então, é retornado pelo sensor. Num controle por ciclo, esse ciclo é contínuo, fica repetido várias vezes na hora, no minuto, conforme for a necessidade. Num caso de um controle por evento, ele normalmente ocorre uma única vez, quando se dispara um certo limiar de alguma das variáveis. Temos, então, a parte de interface humano-máquina, onde aqui estamos considerando a forma utilizada pelo sistema ou pelos dispositivos para interagir com o ser humano, que podem ser painéis, podem ser telas de celular, podem ser a parte de comando de voz que está ficando em moda hoje em dia. E os critérios que nós vamos levar em conta aqui é principalmente a variedade de plataformas, ou seja, um bom sistema deve oferecer mais de uma alternativa, porque pode depender do tipo de aplicação, pode depender do ambiente, pode depender do tipo de usuário, não só voz, como painel, celular, alguma coisa assim. A centralização, ou seja, a possibilidade de ter todos os comandos centralizados em uma única interface homem-máquina, isso é importante. E a qualidade visual, a qualidade de interface, de capacidade de operação, a facilidade, tudo isso são conceitos importantes. E a flexibilidade, que é poder adaptar a cada tipo de usuário com dificuldades visuais, usuário com dificuldades motrizes, precisa ter, então, uma interface humano-máquina que seja flexível a esses tipos de usuário.
Aqui, então, identificamos isso como, no caso aqui, um painelzinho com a imagem de umas câmeras e a possibilidade de comando. O outro parâmetro com o qual a gente fala são as redes de comunicação, e aqui nós estamos falando das redes que são utilizadas pelos dispositivos para conversarem entre si e também com o mundo externo, além do usuário. E normalmente você vai encontrar aqui redes que são ou proprietárias ou abertas. Os critérios que a gente vai usar aqui é as redes abertas têm mais alta avaliação, redes proprietárias normalmente não são o caminho para se chegar numa casa inteligente. E a facilidade de implementação dessas redes é um parâmetro que também tem que ser levado em conta entre os critérios de uma rede de comunicação. E a parte um pouco mais técnica, qual é o alcance e qual é a estabilidade de cada uma das alternativas de rede de comunicação que os sistemas usam. Então, essas redes de comunicação basicamente vão interligar centrais com atuadores, com as coisas, com os próprios sensores e, inclusive, diretamente entre todo esse sistema e o usuário e também entre os objetos e os sensores e atuadores diretamente, permitindo até que cada um tenha as informações de todo o sistema disponível. Passamos ao parâmetro de interconectividade, que a ideia aqui é a capacidade de um determinado dispositivo ser substituído por outro de outro fabricante, sem perder nenhuma funcionalidade. E um exemplo muito típico é uma lâmpada comum, onde qualquer lâmpada comum serve no soquete, não preciso me preocupar com marca, não preciso me preocupar com nada. Mas um contra-exemplo disso seria o caso de uma lâmpada inteligente, só de uma determinada marca, que só funciona com o aplicativo dela, e se eu trocar a marca, eu perco alguma ou parte dessa funcionalidade, ou eu preciso instalar um outro aplicativo, ou eu preciso reconfigurar meu sistema inteiro. Então, uma lâmpada inteligente que tem essas características, ela não se enquadra no conceito de interconectividade. A gente representa os critérios dessa interconectividade como a disponibilidade dessa funcionalidade na maioria dos seus componentes. E aqui está representado como essa nuvem pegando a parte, digamos assim, do chão da casa, onde você poderia ter equipamentos sendo substituídos sem dor de cabeça para a solução da casa conectada e da casa inteligente. Partindo para o processamento, a gente fala sobre o processamento local, que é a capacidade que o sistema tem de tratar informações localmente, sem depender de qualquer coisa fora da casa e basicamente sem depender da internet. E está relacionado com a capacidade de controle. Quando a gente falou daquele controle por ciclo ou controle por evento, depender de uma conexão com a internet para fazer qualquer um daqueles dois controles não é muito factível. Então, há uma necessidade de processamento local se você quiser ter esse controle por ciclo ou por evento acontecendo dentro de um sistema. E os exemplos que a gente tem são alguns termostatos inteligentes, gateways e centrais de automação, que têm inerentemente a ele essas capacidades de processamento local. E os critérios que a gente vai usar são a capacidade de processamento, ou seja, se é capaz de fazer vários processamentos ao mesmo tempo, se ele tem uma funcionalidade limitada, e o grau de complexidade permitido, que está mais ou menos relacionado com a parte de controle, ou seja, quanto mais complexo eu posso ser no meu processamento local, melhor é meu sistema. Olhando para isso, a gente desenha isso como sendo o cérebro acontecendo dentro da residência, que normalmente está ligado à central, ao gateway, ao equipamento que está gerenciando a maior parte das informações. Temos também o processamento na nuvem, que é a capacidade que o sistema tem de interagir com plataformas de processamento na nuvem, aqui visando obter cálculos, obter informações de outros processos, trabalhar cálculos históricos, trabalhar um pouco mais a análise de dados mais do que o controle direto. E os critérios que nós vamos usar aqui são a flexibilidade de programação, ou seja, a minha nuvem ela precisa me permitir, de certa forma, uma programação flexível para que eu possa adaptá-la a qualquer uma das minhas necessidades. O custo é um conceito importante, ou seja, eu preciso ter uma plataforma na nuvem que para o usuário, para o morador, tem um custo baixíssimo, não seja um custo impeditivo de ele querer desenvolver soluções na nuvem. E acessibilidade, ou seja, hoje ainda temos muitas aplicações na nuvem que são muito travadas, desenvolvidas pelo fabricante, onde o usuário não tem como alterar ou modificar isso. E a solução ideal, o critério que a gente quer, é que
as plataformas na nuvem sejam abertas diretamente para que o usuário consiga chegar e alterar os parâmetros, alterar as condições de funcionamento desse processamento na nuvem. E, por último, as funcionalidades oferecidas. Algumas plataformas oferecem mais, outras menos. Por exemplo, quando a gente fala de câmeras, algumas plataformas na nuvem oferecem reconhecimento facial, outras não. Então, essas funcionalidades também são avaliadas nesse processo de processamento na nuvem. E aqui a gente, então, considera uma certa nuvem com a sua inteligência localizada, conversando muito diretamente com a casa através dos equipamentos nela instalados. Por último, temos a inteligência artificial. Essa inteligência artificial é a capacidade de aprender, prever e atuar. Ela vai um pouco mais longe do que o que a gente chama de processamento na nuvem, porque aqui ela visa a aplicação de conceitos de inteligência artificial, de big data, de tratamento de dados, e é importante esse conceito de prever e de atuar conforme foi previsto, e está diretamente relacionada com esse processamento na nuvem, e os critérios que a gente vai considerar aqui são disponibilidade, ou seja, quais sistemas, quais produtos oferecem alguma capacidade de inteligência artificial, a individualidade, ou seja, de novo, parecido com o que a gente analisou no processamento da nuvem, quão individualmente pode ser configurada essa inteligência artificial para atender especificamente a um usuário, a uma realidade de uma certa residência, e a qualidade dos algoritmos, ou seja, quais são as ferramentas oferecidas para cada um dos usuários dentro dessa plataforma de inteligência artificial. E, por último, a facilidade de uso. Não pode ser alguma coisa que assuste o morador, mas que ele veja que existe uma inteligência trabalhando, que é um processo interativo, que ele vai ter que ajudar essa inteligência a chegar no nível de realmente ser útil dentro da sua residência. E aqui está representado pelas cérebros a mais, ou capacidade intelectual a mais, ainda que artificial, dentro de um sistema. E onde é que nós queremos chegar? O que é essa nossa casa inteligente? Como é que a gente avalia esse conceito de casa inteligente? Basicamente, a casa inteligente com sensores para as mais variadas grandezas, e aqui eu coloco claramente, incluindo nível de água, nível de tanques, vazão de água e de gases, detecção de gases, de fumaça e de calor, que são parâmetros que têm sido esquecidos, tanto na automação residencial quanto na própria casa inteligente, na casa conectada, digamos assim. A casa inteligente também, eu quero ela com informações válidas das coisas, vindas das coisas, ou seja, dos objetos inteligentes que são instalados dentro da casa, e que tudo isso seja usado pelo processamento local e pelo processamento na nuvem como uma fonte adicional de informações. E também quero uma casa com atuadores dos mais variados tipos, incluindo válvulas, cortinas, fechaduras, e inclusive o comando das próprias coisas. A famosa ideia de eu poder comandar a cafeteira para fazer o café na hora que eu acordo é um desses conceitos que estão interligados aqui. E seja capaz de processamento local, tanto por evento quanto cíclico. Ou seja, minha casa inteligente não pode depender de internet, não pode depender da nuvem, mas sim usá-lo como um adicional. Então eu preciso ter processamento local e eu preciso que esse processamento seja tanto por evento quanto cíclico. E, por último, uma IHM que consiga unificar a interface com o usuário, ou seja, os vários objetos e as várias funções numa única interface, mas mantendo opções para uso específico, não pode ser muito genérico. Então, podemos ter mistura de comando de voz, painéis locais, interruptores, botões físicos, smartphones, esse tipo de coisa. É isso que eu quero na minha casa inteligente. Em algum lugar eu quero trabalhar com painéis, outros locais, por exemplo, quarto de hóspede, eu quero trabalhar com painel mais interruptores. A minha parte mais íntima eu quero trabalhar com smartphones e vamos por aí. Nessa casa inteligente também quero utilizar redes abertas, que já tenham sido adotadas como padrão pelo mundo da internet das coisas, ou seja, quero alguma coisa bem padronizada, não quero novidades ou invenções. Eu quero dispositivos totalmente intercambiáveis, que é aquela interoperabilidade, sem a necessidade de reprogramação ou alterações. Eu quero processamento local dos automatismos imediatos e de segurança, ou seja, tudo que tenha que responder de imediato, acender uma luz, abrir uma cortina, ligar uma televisão, ou tudo que esteja relacionado com segurança, que é a detecção de movimento de presença em horários ou locais que eu considero que não deveria ter movimento,
esse tipo de coisa tem que depender de um processamento local, não pode depender de uma internet. Na minha casa inteligente, também quero processamento na nuvem com aplicação de inteligência artificial, que isso é o grande benefício que a casa inteligente vai trazer para a gente. E eu quero essa capacidade de inteligência artificial de forma personalizada, não como uma ferramenta genérica, mas uma ferramenta moldada para a minha residência, para os moradores dela, para o que a gente tem feito dentro da casa propriamente dito. E o que teremos nessa casa inteligente, que ainda é futuro, mas está chegando perto? Teremos sensores, teremos objetos da casa contribuindo com informações, teremos os atuadores, teremos centrais, gateways ou assistentes ou alguma coisa na forma, processamento local disparado por eventos, processamento na nuvem com inteligência artificial aprendendo e prevendo e atuando, e processamento na nuvem alterando os parâmetros. Isso é interessante, ou seja, o processamento na nuvem, além de me dar informações essas, também poderia ir e alterar o meu processamento local. Um caso típico é o controle de temperatura de um ambiente, onde as informações que a nuvem me dá sobre meteorologia, esse tipo de coisa, pode interferir diretamente nos valores de temperatura que estão pré-definidos no sistema de um certo ambiente da minha casa. Tá? E o processamento na nuvem também usando informações de outras fontes, de outras nuvens, de outras inteligências, fazendo com que a internet das coisas realmente aconteça nessa junção de informações, tanto de fora quanto de dentro da minha casa. Tá? E se eu for pontuar essa casa inteligente quanto a esses critérios, numa pontuação que vai de 0 a 5, eu diria que os sensores nessa casa inteligente, que ainda não existe, merecem um 4. A parte de coisas, que é o fundamento da casa inteligente, recebe a nota máxima. A parte de atuadores também 4. A parte de controle por ciclo, ela é um pouco mais fraca, mas também não é fundamental na minha casa inteligente, já que eu suplemento isso com outras inteligências. Na parte de controle por evento, isso é importante, é uma das funções locais importantes de uma casa, então também ele precisa ter no mínimo uma nota 4. A interface com o usuário precisa ser bastante bem cuidada e chegar também a um nível mínimo de 4. Redes abertas é fundamental, a interconectividade também é fundamental, ou seja, são os conceitos da casa inteligente propriamente dito. Processamento local é importante, processamento na nuvem é mais importante ainda, é aí que eu começo a ganhar os benefícios, e a inteligência artificial também são conceitos importantes. Então, olhando para a casa inteligente, esses seriam os critérios de nota máxima que eu espero obter, chegar quando eu tiver minha casa inteligente. O que a gente vai ver agora é como os demais se comportam nesses critérios para ver quão perto e se eu estou tendo uma evolução propriamente dita. Então, quando eu olho para a automação residencial, eu posso dividi-la em 3 níveis. Nível baixo, ou seja, um sistema muito simples, praticamente um controle remoto. O nível médio, que já existe algum investimento de dinheiro. E o nível alto, onde foi feito um bom projeto, onde se investiu bastante capital para ter um sistema completo funcionando dentro da residência. E a gente analisa isso através dos sensores, através dos algoritmos, que são, digamos, o controle mais por ciclo, através da lógica, que seria mais o controle por evento. Analisamos a parte de atuadores, a parte de central, a aplicação, os aplicativos disponíveis para operar esses sistemas de automação residencial, a facilidade ou não de instalação, de programação e onde mais se aplicam cada um desses sistemas. Então, olhando para o sistema de baixo nível, nós teríamos, dificilmente de baixo nível você vai ter algum sensor, você também não vai executar nenhum algoritmo pesado, mas você vai ter, você também muitas vezes nem cuida da lógica, não existe um intertravamento, não existe uma preocupação, já que eu não tenho sensores, eu não tenho nada disparando ações. Eu vou ter, obviamente, atuadores, que normalmente serão controles de iluminação ou a parte de infravermelho de equipamentos de áudio e vídeo. Terei uma centralzinha, pode ser bem simples, pode ser a central responsável por boa parte das funções. Ele vai ter um aplicativo no seu smartphone, vai ter lá um sisteminha onde você vai trocar informações com o seu sistema. Um sistema de baixo nível na automação residencial pode ser instalado pelo usuário e pode ser programado pelo usuário. E um sistema desses é mais ou menos um do-it-yourself, e você vai aplicar isso para iluminação e controle de infravermelho, de ar-condicionado, de áudio e vídeo, de outros equipamentos que aceitem infravermelho, onde o sistema, na verdade, substitui o controle remoto.
Quando você chega no sistema de nível médio, aí você passa a ter sensores no sistema, não muitos, mas você começa a ter sensores de temperatura, de luminosidade, alguns casos até de umidade, sensores de movimento. Você ainda não está com grandes graus de algoritmos de controle, mas você já passa a ter uma lógica, ou seja, você já começa a ter análises de sensores para determinar ações, e essas ações são executadas pelos atuadores. Você vai ter a central, você continua tendo o aplicativo no sistema, a instalação já precisa de um integrador, ou seja, já existe uma preocupação mais séria com a parte elétrica de uma residência, com a parte de localização de sensores, mas a programação ainda pode ser alterada ou pode ser até feita completamente pelo usuário, e a aplicação típica é o controle por evento com disparo de cenas. Então você vai ter isso em apartamentos ou casas, onde, por exemplo, um sensor de movimento acende as luzes de um corredor, onde uma única tecla na interface homem-máquina dispara todo um conjunto de cenas de cortina, ar-condicionado, iluminação. Então esse é um sistema médio de automação residencial. E no terceiro nível, que seria o top, é onde você teria então tudo funcionando, sensores, você já passa a ter grande capacidade de controle por ciclo, de análise um pouco mais alta das variáveis. Você continua tendo a lógica, a parte de atuadores, a parte de central, o aplicativo continua existindo no celular, a instalação obrigatoriamente é para o integrador, assim como a programação, ou seja, o integrador é o cara que tem o conhecimento do sistema para poder fazer a programação desse sistema. O usuário dificilmente vai conseguir alterar grandes coisas, talvez um ou outro parâmetro apenas. E a aplicação principal é o controle por evento e por ciclo, e aqui é o que a gente chama de automação de alto nível. Então, pensando nessa automação, como é que ela se classifica? Se eu olhar para a parte de sensores, nós temos aí 4 colunas. A primeira coluna é a residencial de baixo nível, a segunda, com nota 3, é a residencial médio, a 4 é residencial alto, e aqui eu quero mostrar que entre o médio e o alto dificilmente aparecem novos sensores, são mais ou menos os mesmos. E na última coluna azul eu tenho, então, o que eu considero a média entre esses 3 sistemas, que depois a gente vai usar para fazer comparações. E a média, então, fica um pouco abaixo, porque a residencial de baixo nível puxa para baixo essa média. Na parte de coisas, não existem coisas na automação residencial, então a gente parte para a parte de atuadores, onde, em geral, a automação de médio e alto nível tem mais opções de atuadores do que o sisteminha de baixo nível, então ele ganha mais pontos, e eu tenho aí um valor médio de 3 para a parte de atuadores. Se eu pensar na parte de controle por ciclo, apenas o sistema médio, o sistema de alto nível vai ter. Se eu pensar na de por evento, o médio e o alto nível tem. Se eu pensar na IHM, todos têm, são razoavelmente de bom nível, sendo que há uma preocupação maior em qualidade nos sistemas de alto nível. Em redes abertas, aqui nós temos um fracasso, porque praticamente nenhum sistema se dedica ao uso de redes abertas de uma forma completa, mesmo utilizando protocolos disponíveis, como Zigbee e Wave, esse tipo de coisa. Eles acabam não trabalhando todos os níveis de integração que esses protocolos permitem, e com isso acabam dedicando a rede a seus próprios produtos. E com isso, então, eles não ganham nota alta na parte de redes de comunicação, como também não ganham na parte de interconectividade, porque não existe qualquer interconectividade séria nos vários sistemas de automação residencial. Você vai ter que trabalhar com as marcas definidas pelos fabricantes, e você não vai poder intercambiar marcas, mesmo tendo o mesmo protocolo, a mesma rede de comunicação. Quando a gente passa para o próximo nível, que está aqui, que é a parte de processamento local, mesmo o sistema de baixo nível tem algum, mas o grande foco está no sistema de alto nível. Processamento na nuvem, nenhum deles tem, e interface artificial, nenhum deles tem. Então, quando eu comparo isso entre a residencial médio e a casa inteligente, eu vejo que a parte de automação residencial está abaixo do que eu quero para a casa inteligente em todos os parâmetros. Então, isso aqui seria uma ótima maneira de eu evoluir da automação residencial para a casa inteligente, seria através dessa casa conectada, que é o que está acontecendo hoje no mercado. Então, essa evolução cairia muito bem se eu conseguisse
levantar essas barras azuis para chegar mais perto das barras laranja, mas infelizmente a gente vai ver que em muitos casos não é isso que acontece. Então, quando a gente fala em casa conectada, o que é que nós temos no momento? Nós temos dispositivos oferecidos no mercado que permitem seu comando por aplicativo através de uma ou mais centrais. Então, são vários dispositivos que podem ser comandados ou podem ser, digamos assim, sensoriados por uma ou mais centrais, como os Alexas, como os Google Homes, equipamentos como SmartThings. Mas cada fabricante continua disponibilizando o seu próprio aplicativo para o seu equipamento. E o uso de centrais permite o comando, mas não oferece uma boa interface com o usuário. Muitas vezes você precisa também usar os aplicativos específicos para ter uma função, um uso mais rico, um comando mais específico desses vários dispositivos da casa conectada. E os dispositivos são oferecidos sem levar em conta o universo existente. Ou seja, o cara cria o produto, põe no mercado, depois é que ele vai se preocupar em ver como integrar com outros equipamentos similares ou como tentar fazer alguma interconectividade. Não é parte integrante do conceito de desenvolvimento fazer essa integração hoje. Além disso, não temos essa interconectividade em praticamente lugar nenhum, existe algum nível, mas muito baixo. Não fazemos uma utilização adequada das redes abertas. E o processamento local, quando existe, que muitas vezes é negligente, ou seja, o fabricante não dá essa funcionalidade, quando existe ele é pobre e quase tudo depende de você ter uma disponibilidade com a internet. Não existe uma interface com o usuário única, ou seja, cada produto, cada fabricante desenvolve a sua interfacezinha e existe alguns esforços, que nem esses assistentes virtuais, de tentar centralizar um pouco, mas é bem fraco isso. Também é concebido para ser programado pelo usuário, mas quando isso acontece, muitas vezes o usuário não utiliza adequadamente os produtos. Foi feito para o mercado do it yourself, mas muitas vezes você vai ver ele usa pouco das funcionalidades disponíveis, ou por desconhecimento, ou por desinteresse, ou até por medo de mexer demais nos equipamentos que ele tem. E essa casa, então, essa casa conectada, então, se enquadra na parte de sensores, como ainda muito tímido, com poucas ofertas de sensores para grandezas não inclusas na automação residencial. Então, se eu analisar a casa conectada, ela realmente não ofereceu nenhuma grande novidade, ou ainda não ofereceu nenhuma grande novidade na parte de sensores. Além disso, muitos sensores estão em coisas, o que dificulta o correto posicionamento. Não me adianta muito um sensor de temperatura numa lâmpada se eu quero controlar um ar-condicionado. Se essa lâmpada for mal colocada, for colocada num lugar não muito adequado, eu acabo tendo uma leitura inútil sobre a temperatura. Também temos nas coisas uma preocupação que é o grande destaque da casa, mas elas continuam não sendo intercambiáveis e isso aumenta o caos, ou seja, eu posso correr o risco de ter uma máquina de lavar que não consegue falar com uma certa central, apesar do resto da minha casa usar a central, vamos supor aqui, da Amazon. Então, eu tenho que sempre tomar esse cuidado e acabo tendo coisas inteligentes, muitas vezes não conectadas. Então, apesar da casa estar conectada, os objetos, as coisas não estão interconectadas. Quando eu penso em atuadores, também não temos grandes novidades. Temos a inclusão de sensores em atuadores, ou seja, uma tomada me mede consumo de energia, outros equipamentos podem me trazer informações adicionais. Essa é uma novidade que não existe tanto na automação residencial, mas mesmo assim não houve uma grande evolução na parte de atuadores. Também nem todos os atuadores da automação estão bem resolvidos, como os comandos de infravermelho integrados em cenas. Quando você olha para a automação residencial, muitas vezes isso está melhor resolvido do que na casa conectada. A solução aqui da casa conectada tem sido transferir a inteligência para outros equipamentos, ou seja, a sua própria televisão, que deveria ser comandada por uma central, ela passa a ser central para evitar de desenvolver essa parte toda de comando remoto da televisão. Ainda pensando na parte de controle, nós temos que o controle por ciclo praticamente não existe na casa conectada, praticamente nenhum sistema oferece a capacidade de monitorar uma certa variável ao longo do tempo e continuamente atuar. E por evento, a maioria das soluções dependem da internet, o que é um retrocesso, ou seja, na automação residencial eu tinha toda a parte de evento tratada localmente, agora eu preciso
de uma conexão com a internet para que eu saiba o que fazer quando um sensor de movimento detecta alguma presença em algum local. Na parte de interface humano-máquina, nós ainda temos um grande caos acontecendo aqui, pois cada objeto, cada dispositivo tem seus próprios, seu próprio aplicativo, sua própria interface, e não há uma preocupação ainda de se desenvolver uma linguagem comum para que se use uma interface única. Você consegue fazer até a integração através desses assistentes virtuais, mas ainda é fraco, ainda não traz todos os benefícios que as coisas poderiam dar quando você usa seus aplicativos diretos. E o comando por voz acaba mascarando essa deficiência. Quando a gente fala de redes abertas, a casa conectada vai bem nesse assunto, ou seja, tem trabalhado bem, mas ainda falta a definição de quais padrões serão mais usados na casa inteligente. Temos muito uso de Wi-Fi e Bluetooth e pouco uso de redes como Zigbee e Z-Wave. E ainda não se fechou no mercado, ou seja, ainda não há definição clara de quais serão as redes mais utilizadas na casa inteligente. Wi-Fi e Bluetooth têm suas funcionalidades, suas aplicações, mas as redes tipo Zigbee e Z-Wave têm outras características que podem ser muito úteis, principalmente quando a gente fala em sensores sem fio, alimentados por baterias e coisas do gênero. Dentro dessa casa conectada, na parte de interconectividade, o que nós temos é basicamente nada, e não vemos nenhum esforço por parte dos fabricantes em padronizar maneiras de se desenvolver produtos. Na parte de processamento local, houve uma queda em relação à automação residencial, ou seja, se diminuiu a capacidade de processamento local dos sistemas atuais, da casa conectada, em relação ao que temos na automação residencial. Na parte de processamento na nuvem, aqui tem progredido bem, é uma boa entrada, ou seja, há uma atenção, uma preocupação no que o processamento da nuvem ganhe força, e esse é um caminho para se chegar na casa inteligente. E na parte ainda temos que anda muito engessado essa parte de processamento, e é basicamente o que o fabricante oferece. Falta ainda o usuário poder trabalhar melhor essa inteligência, esse processamento na nuvem para atender mais ao que ele quer e menos ao que o fabricante simplesmente acha que ele quer e disponibilizou como uma ferramenta disponível para uso direto. Na parte de inteligência artificial, ainda não podemos dizer que está em pleno uso, ou seja, a inteligência artificial tem um longo caminho pela frente, principalmente na casa inteligente, mas o assunto veio com a casa conectada, está sendo discutido, o usuário final está tomando ciência disso e o assunto está ganhando iniciativa. Vemos muitos movimentos nisso, o que é bom, ou seja, a casa conectada nos ajuda a desenvolver o conceito e a aceitação da inteligência artificial para chegarmos até a casa inteligente propriamente dito. Mas um ponto importante que a gente precisa falar quando fala da casa conectada é que ela pode nascer de duas formas. Uma delas é aleatoriamente, ou seja, o dono da casa, o morador, vai comprando produtos sem qualquer planejamento e sem grande cuidado técnico. Ah, gostei disso, da televisão é legal, agora compro o som, compra lá a geladeira. Mas isso gera, enfim, algumas dores de cabeça, sendo que a principal é a parte de ineficiência com o uso de redes como o Wi-Fi. Você acaba tendo gargalos na sua rede Wi-Fi porque não foi planejado nem a rede, nem seu uso através desses equipamentos. Incompatibilidade entre produtos. Ah, gostei de uma lâmpada, você vai instalar a lâmpada inteligente que dá várias cores, mas a central que você está usando não consegue comandar todas as funções dessa lâmpada. Então você fica com uma certa frustração nesse sentido. E a substituição de produtos, a subutilização de produtos é muito visto quando você não planeja a sua casa conectada e muitas vezes também a duplicação de funções. Você chega a ver casa onde tem uma câmera cuidando de segurança e uma câmera do lado cuidando simplesmente de monitoração das crianças ou do uso do ambiente, quando poderia ser uma câmera só com ambas as funções. Então, a falta de planejamento traz esse tipo de coisa. Mas se você trabalhar de forma planejada, fazendo um estudo, um pequeno projeto, você evita todos esses problemas acima, você evita desperdícios de equipamentos, de tempo, de técnicos trabalhando para consertar, você evita os gargalos de comunicação e você permite que os dispositivos sejam utilizados para mais de uma função, que tenham então o valor agregado maior nesse sentido. E por último, você com isso consegue definir o que você precisa de infraestrutura desde o início. Você fez um planejamento, você tem um projeto, então você sabe o que você precisa para a sua casa, para ela atingir
toda essa parte de casa conectada, que é um caminho para a casa inteligente, com um bom planejamento. Se eu analisar, então, a casa conectada naqueles vários segmentos, e analisando tanto a parte do projeto, digamos, aleatório e do projeto propriamente dito, na parte de sensores não muda muito, na parte de coisas, se eu planejar, eu tenho uma melhor utilização das coisas que eu ponho na minha casa, na parte de atuadores, idem, na parte de comando por ciclo praticamente não existe, o comando por evento também, se eu planejar, eu tiro mais proveito desse sistema, a IHM também eu consigo obter mais concentração de comandos, trabalhar mais equipamentos a partir de uma interface única. A parte de redes abertas eu ganho mais porque eu consigo definir melhor minhas redes. A interconectividade também, se eu me preocupar desde o início em padronizar e tentar trabalhar, eu tiro alguns benefícios. Processamento local, o planejamento traz benefícios também. O processamento na nuvem é basicamente igual, independente de eu ter ou não feito um planejamento mais preciso, e a inteligência artificial também fica mais ou menos parelho. Ou seja, se eu entrar com planejamento, eu tiro mais benefícios da minha casa conectada, ela ganha notas mais altas nos parâmetros que a gente está analisando aqui. Agora, se eu for comparar isso, então, com a nossa automação residencial de alto nível, você pode ver que na parte de sensores, a automação residencial ainda está melhor do que a parte da casa conectada, ou seja, os sensores são mais disponíveis, têm mais parâmetros, estão melhor integrados ao sistema. As coisas não existem na automação residencial, então essa comparação não vale. Na parte de atuadores, os atuadores da automação residencial de alto nível, em geral, têm mais funcionalidade, estão mais preparados para os comandos e para fazer parte do sistema como um todo. Na automação residencial de alto nível, eu tenho o comando por ciclo, que eu não tenho na casa conectada de uma forma genérica. Na parte de controle por evento, ela empata com a casa conectada planejada. Na parte de HM, apesar de ela ser muito restrita a cada um dos sistemas, ela é muito melhor desenvolvida do que as IHMs que temos nas casas conectadas. As redes abertas não existem na parte de automação residencial, assim como não interconectividade, mas o processamento local de um sistema de automação residencial de alto nível é muito superior ao que temos hoje numa casa conectada, seja planejada ou não. O processamento na nuvem, voltando aqui, o processamento na nuvem não existe na nossa automação residencial, então a comparação aqui fica em branco. Então, que resultados a gente consegue ver dessa análise desses parâmetros? Na parte de sensores, a automação residencial tem sensores dedicados, a casa conectada embutiu sensores em coisas, reduzindo a precisão e a aplicabilidade, então a gente precisa ter mais sensores dedicados para usos específicos. Quando a gente pensa em coisas, a casa conectada está apresentando um bom início, mas falta integração mais inteligente, é necessário focar mais no uso dessas coisas. Na parte de atuadores, a automação residencial tem uma gama completa, a casa conectada trouxe novos atuadores, mas a não interconectividade está complicando o uso coordenado deles. Na parte de controle por ciclo, a casa conectada não apresenta qualquer preocupação em facilitar isso, ou seja, ela não acha que deve oferecer, não aparece isso em nenhuma opção séria da casa conectada, ficando aquém da automação residencial. No controle por evento, a casa conectada tem boas soluções, não podemos criticar demais. Na parte de IHM, talvez seja o maior desserviço que a casa conectada tem prestado à casa inteligente. Não existe nenhum esforço para ter realmente uma interface humano-máquina centralizada, a não ser comando de voz, mas isso sozinho não atende a todas as necessidades. Imagine então numa casa inteligente, ou seja, a casa inteligente ela visa atender a todos os moradores e não só brincar de comandos de voz. Ainda analisando a parte de redes abertas, a casa conectada tem um uso adequado, razoavelmente bom, das redes abertas, mas ainda, se não houver o planejamento, você pode trazer gargalos. A casa conectada abusa do Wi-Fi e do Bluetooth e não tem usado redes de nível como Zigbee e Z-Wave que nasceram para a automação residencial e que se aplicariam muito bem à casa conectada e à casa inteligente. As plataformas de comunicação da casa inteligente, a performance de comunicação das casas inteligentes dependerá muito
desse uso distribuído de redes, não ficar só dependendo de Wi-Fi e Bluetooth. Vai ser um misto de Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee ou Z-Wave, algum outro que aparecer no mercado. Mas preciso de um misto disso, porque as aplicações, os motivos, as performances necessárias diferem em cada setor que eu estou mexendo dentro de um sistema de casa. Na interconectividade, a minha casa conectada começa a ter uma certa interconectividade, mas está muito tímido. E, no fundo, essa interconectividade eu consigo falar com a Amazon Echo ou com o Google Home, então eu tenho interconectividade com o resto. Não é bem por aí o conceito, mas é uma preocupação inicial muito fraca também em buscar essa interconectividade. E os fabricantes não têm mostrado interesse em padronizar ou buscar ou entrar num acordo de padronização para ter essa conectividade e ter essa compatibilidade entre eles. Pensando ainda na casa conectada, no processamento local, a casa conectada praticamente abandona o processamento local e ainda há uma falta de definição de quem seria responsável por esse processamento. Ou seja, os equipamentos mais inferiores jogam essa responsabilidade para as centrais ou para os Google Homes e Amazon Echoes, esses jogam para a nuvem, então não acaba existindo qualquer capacidade importante de processamento local. O processamento na nuvem, já que apresenta bons inícios, mas ainda está muito limitado e controlado pelo fabricante. Ele, na verdade, oferece funções que usam processamento na nuvem e não propriamente dita a capacidade de processamento para você usá-la como melhor convier às suas aplicações diretas dentro da sua residência. E na inteligência artificial, conforme eu disse, ainda é cedo para entender tudo que a inteligência artificial pode fazer para a gente. Mas a preocupação no uso do termo apenas como ferramenta de marketing, ou seja, o pessoal tem brincado muito com o termo inteligência artificial, do mesmo jeito que brinca com o termo internet das coisas, e a casa conectada não está cumprindo bem um desses papéis nesse tópico, que é começar a fazer o usuário entender que é um processo de aprendizado e não uma ferramenta mágica. O marketing coloca isso como, tem uma inteligência artificial, não se preocupe com nada, mas é importante que o usuário comece a entender que a inteligência artificial é um processo de aprendizado. Então, ele participa do processo de aprendizado da casa dele, da inteligência artificial aplicada à casa dele. E isso, o pessoal da casa conectada não tem escondido isso, digamos assim, do usuário final. Então, que conclusões a gente pode tirar em cima disso? Que, de forma negativa, os sensores acabam desvalorizando ou afastando a casa inteligente do que temos hoje. As coisas entram no lado positivo dessa evolução. Os rotadores entram também no lado negativo. O controle por ciclo, principalmente. O controle por eventos está estável. A parte de HM foi um desserviço, houve uma queda entre o que a automação residencial oferecia e o que eu preciso para a casa inteligente. As redes abertas, obviamente, é um caminho bem positivo. A interconectividade também está no grupo positivo. O processamento local perdeu valor. Processamento na nuvem é uma novidade que a casa conectada trouxe. E a inteligência artificial, principalmente, é mais uma dessas novidades trazidas pelos sistemas de casa conectada. E como é que eu reverto esse desvio de conduta? Eu preciso investir em produtos que tenham real utilidade e que passem dados e informação com qualidade e precisão, ou seja, eu preciso ter ferramentas, produtos que tenham valor para o cliente. É necessário também buscar padronização que permita o uso de HMs para mais de um fabricante. E é necessário focar mais em capacidade de controle e menos em funcionalidades inúteis. A inteligência artificial não substitui o controle local. Olhando resumidamente, o comportamento atual dos fabricantes de produtos para casa conectada está atrasando a aceitação do usuário final para casa inteligente. E o fabricante de produtos para casa conectada deve acreditar mais no caminho que ele tem para chegar até a casa inteligente, senão ele vai parar de fazer parte desse caminho evolutivo. Tá? E está aí os nossos contatos. Obrigado a todos.